Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da palavra do Senhor para o nosso crescimento e aperfeiçoamento na palavra do Senhor. Hoje nós vamos voltar para o Apocalipse 12, falar um pouquinho mais deste assunto. O Senhor me mandou falar de novo. Então, quem é a mulher do Apocalipse 12? Apocalipse 12, 1. Então, vamos falar um pouquinho dessa mulher. O Senhor mandou eu falar mais um pouquinho sobre esta mulher do Apocalipse 12, 1. Então, vamos lá. Apocalipse 12, 1. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Uma mulher vestida do sol, debaixo dos seus pés, uma lua, e uma coroa de 12 estrelas. Isto é um sinal. Isto já aconteceu no céu, em 2017, né, este sinal. Mas este sinal também representa não só constelações no céu, mas representa a nação de Israel. Agora nós vamos estudar em detalhes. Então vamos orar para começar. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por mais um estudo que o Senhor está nos dando, por cada filho teu que vai se alimentar da sua palavra revelada, que o Senhor dê o entendimento a cada um, que cada um se fortaleça mais e mais para enfrentar o que está vindo no próximo ano, que não vai ser nada fácil. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Então, vamos para esta revelação. Já falei muito sobre este assunto, mas toda vez que o Senhor me manda falar de novo, Ele tem uma revelação nova neste assunto. Então, eu já disse que essa mulher é a nação de Israel, mas é a nação de Israel dividida em dois reinos. Nós já temos estudado sobre esses dois reinos. Nós temos estudado lá em Ezequiel, capítulo 23, se não estou enganado, Deus diz que uma mulher teve duas filhas, Oalibá e Obá, uma coisa assim parecida, eu esqueci dos nomes agora. Mas são as duas mulheres. Uma mulher teve duas filhas, e essas duas filhas tinham esses nomes, e essas duas filhas eram a casa de Israel e a casa de Judá, era Samaria e os judeus. Então, aqui, nesta revelação de João, capítulo 12 do Apocalipse, verso 1, refere-se também a estas duas mulheres, que ao mesmo tempo são duas, mas ao mesmo tempo é uma só, porque representa a nação de Israel dividida em duas. Então, vamos para lá. Apocalipse 12, 1, já li. Viu-se um grande sinal no céu. O sinal no céu era uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Então, preste atenção a esta revelação. No estudo passado, eu disse que essas 12 estrelas eram as 12 tribos de Israel. Só que não é só as tribos de Israel. Então, vamos analisar direitinho esta revelação, porque o Senhor me deu mais revelação neste assunto. Esta mulher vestida do sol representa a Israel espiritual, representa a casa de Israel, representa a verdadeira igreja de Cristo, representa o povo que foi remido e lavado pelo sangue do Cordeiro.
Então, esta mulher vestida do sol, presta atenção, a roupa dessa mulher, ela está vestida do sol. Ela está vestida do sol. Então, a vestidura desta mulher é o sol. E somente a verdadeira igreja, deixa eu ver bem aqui, continuando, representa a verdadeira igreja de Cristo, representa o povo que foi remido e lavado pelo sangue do Cordeiro. Somente a verdadeira igreja de Cristo é vestida pelo sol da justiça, que é Cristo, o ungido de Deus, o Cristo de Deus, o Messias de Deus. Então, as duas mulheres, Israel e Judá, só a casa de Israel, que é a igreja nos nossos tempos, tem Cristo como seu Salvador, como seu Messias, como seu Cristo, como seu Salvador, como seu ungido. Só a igreja tem Cristo. A casa de Judá não tem. Eles não quiseram, eles rejeitaram. E Cristo é o sol da justiça. Então, a mulher que está vestida com o sol é a própria igreja. Somente a Israel espiritual é vestida pelo sol da justiça, que é o Cristo de Deus, a palavra encarnada. Aí você vai lá para Malaquias 4:2, que nos diz o seguinte. Malaquias, capítulo 4, versículo 12, nos diz assim. Malaquias 4:2. Mas para vós, os que temeis o Senhor, o seu nome, nascerá o sol da justiça e cura trará nas suas asas. E saireis e saltareis como bezerros do cevado. Então, aqui está falando da mulher que é livre, que é libertada, que é remida. Mas para vós, os que temeis o meu nome, são os que temem o nome do Senhor. São os que temem o nome de Jesus, são os que têm o sol da justiça, que diz, nascerá o sol da justiça. Então, só quem tem o sol da justiça é quem tem Cristo, Só que a mulher, Judá, não tem Cristo, que eles rejeitaram. Quem tem Cristo é a mulher Israel, casa de Israel. Eles foi que receberam Jesus como seu Messias, como seu Cristo, como o ungido de Deus. A mulher tinha a lua debaixo dos seus pés, preste atenção agora. A lua debaixo dos pés da mulher que está vestida com o sol da justiça. Esta mulher é a casa de Judá. Representa a casa de Judá, representa Raquel, a mãe de José. Aí nós vamos lá para Gênesis, capítulo 37, e nós vamos ver o sonho de José. Capítulo 37, os versos do 9 ao 10, nos diz assim. E teve José outro sonho, e o contou a seus irmãos, dizendo, eis que tive ainda outro sonho, e vi que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. E contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe, que sonho é este que tiveste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Então, a mulher que está debaixo dos pés, ou melhor, a lua que está debaixo dos pés da mulher que está vestida do sol,
é a casa de Judá. Então, a casa de Judá, que representa Raquel, representando a lua, é a casa de Judá. E a casa de Judá está embaixo dos pés da mulher Israel, casa de Israel, que já foi redimida, que já foi salva, que já tem o Cordeiro de Deus, que já tem o sol da justiça, já está vestida com o sol da justiça. A mulher vestida do sol representa a Israel espiritual, representa a igreja de Cristo, representa a descendência que veio da fé de Abraão, não da carne e do sangue de Abraão. Aí você vai para João 1,13, diz que não da carne e do sangue, quer dizer, porque, deixa eu ver aqui, vou ler bem aqui para ficar bem direitinho, porque às vezes a gente pronuncia uma parte do verso e outra não. Então, João 1, capítulo 1, versículo 13, nos diz o seguinte. O que é que João nos diz aqui? 1,13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, a Israel terrena, ela nasceu da carne, do sangue e da vontade do homem. Essa Israel terrena não subirá ao céu. Essa Israel terrena representa Raquel, representa a casa de Judá. Aqui em João 3,6 diz a mesma coisa de João 1,13. Então você pode ler lá. Então, a lua, que a mulher está sobre ela, representa a Israel terrena. Essa Israel de hoje, esse Judá de hoje, representa este Israel que veio apenas da carne e do sangue de Abraão, mas que não herdarão o reino de Deus, pois rejeitaram o sol da justiça, que é o Cristo. O ungido de Deus, o profeta profetizado por Moisés. Aí você lê João 1, do 45 ao 50. Então, e João, deixa eu ler. João, capítulo 1, os versos do 45 ao 50 nos diz assim. 45. Filipe achou Natanael e disse-lhe, João 1, e disse-lhe, isso aqui mesmo, e disse-lhe, Filipe achou Natanael e disse-lhe, havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Então, aqui, Filipe achou Natanael e disse-lhe, havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Então, achamos aquele que Moisés profetizou, achamos o profeta que Moisés disse que viria, achamos o Cristo de Deus, achamos o Messias. Então, Filipe disse isso para Natanael. Disse-lhe Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe, vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele, eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael, de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe, antes que Filipe te chamasse, te vi eu
estando tu debaixo da figueira? Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Então, quando avisaram que tinham encontrado o profeta que Moisés disse que viria, ele questionou, porque ele veio de Nazaré. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E ele disse, vem ver. Então, quando ele foi, Jesus mostrou que ele era realmente o profeta que veio, que Moisés profetizou. E quando Jesus disse que viu ele antes que o Filipe chamasse ele, e ele estava debaixo da figueira, ele estava estudando a Torá, porque quem ficava geralmente debaixo das figueiras era quem estava estudando a Torá. E quando Filipe disse isso, aliás, quando Jesus disse que viu ele antes que Filipe chamasse, então ele reconheceu que realmente Jesus era o profeta que Moisés havia profetizado. Era o Cristo, o Messias prometido. E nessa hora ele reconhece que Jesus é o Messias e ele disse, Natanael respondeu e disse-lhe, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe, porque te disse, vi-te debaixo da figueira, creis. Coisas maiores do que estas verás. Então Jesus disse, tu creu porque eu te disse que te vi. Se eu não tivesse te dito isso, tu não teria crido. Mas coisas maiores tu vai ver. Então vocês podem ler ainda João 8, do 37 ao 45, provando que Jesus era realmente este profeta. A mulher tem uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Então, os judeus rejeitaram Jesus, logo, eles não têm este sol da justiça, eles não estão vestidos com este sol da justiça porque eles responderam. Mas a casa de Israel, sim, aceitou, creu, recebeu, convidou ele, Jesus, para ir morar, para ir passar uns dias com eles. A mulher tem uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. A coroa de 12 estrelas da cabeça da mulher representa os 12 apóstolos, os quais diz em Efésios 2:20, os quais diz em Efésios 2:20 que fomos edificados sobre o fundamento dos apóstolos, ou melhor, sobre os ensinos dos apóstolos, pois os ensinos dos apóstolos vieram diretamente do Pai Eterno para nós. Já no sonho de José, o sol representa o Jacó humano e José representa Cristo. Então, no sonho de José, Jacó é o Jacó humano, o Jacó terreno. A Raquel, representando a lua, representa a Israel terrena, que veio da carne, do sangue, da vontade do Jacó terreno. E as 12 estrelas, ou melhor, as 11 estrelas que José viu, representam as tribos de Israel. Então, as 12 estrelas sobre a cabeça da mulher que está vestida com o sol, que é a igreja, representa os 12 apóstolos. Mas as 12 estrelas, ou as 11 estrelas que José viu, representa as 12 tribos de Israel, porque as 11 com mais uma que é José, representa as 12 tribos de Israel, representa os 12 filhos de Jacó. Então aí está
a nação completa, toda a nação de Israel. A nação de Israel representando a casa de Israel e a casa de Judá. A casa de Israel é a Lia, a casa de Judá é a Raquel. O Jacó terreno é de onde veio a Israel terrena, que representa a Raquel. A Israel espiritual, que é a igreja, que é a casa de Israel, que já recebeu Cristo, que já voltou para seu Deus, que já foi religada de novo ao Pai Eterno. Esta é a esposa do Jacó espiritual, que é Jesus. No sonho de José, a lua representa Raquel, a mãe de José, que representa a Israel terrena, que veio da carne e do sangue de Abraão, Isaque e Jacó, que precisa deixar de ser terrena para se tornar espiritual. Então, quando é que a Raquel terrena vai deixar de ser terrena para se tornar espiritual? Então, ela tem que deixar de ser terrena para se tornar espiritual, para poder ser a nação completa de Israel. Aqui em Zacarias 12, versículo 10, nos diz assim: mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas. Olharão para mim a quem traspassaram e chorarão por ele, como quem chora pelo filho único. Chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Então é aqui. Seja bem-vinda, Dorinha, que o Senhor te abençoe. Então é em Zacarias 12:10 que a casa de Judá vai voltar para Jesus, vai receber Jesus, porque Deus vai derramar sobre eles o espírito de graça. Então, a graça de Deus cairá sobre eles e eles vão ter o entendimento de que o Cristo que eles rejeitaram, o Cristo que veio há quase 2000 anos atrás, ou mais de 2000 anos atrás, há quase 2000 anos atrás, é que ele subiu ao céu. Mas quando ele subiu ao céu, ele já tinha 33 anos. Então, há mais de 2000 anos atrás. Então, era o verdadeiro profeta que Moisés profetizou e que eles rejeitaram. Então, eles vão ter este entendimento, porque Deus vai derramar o espírito de graça sobre a casa de Judá, sobre o remanescente de Judá. E eles vão entender, e eles vão ter esta revelação. E aqui diz que eles chorarão amargamente. Derramarei o espírito de graça e de súplicas. Olharão para mim a quem traspassaram. Deus diz: olharão para mim a quem traspassaram, mas quem foi traspassado foi Cristo. Não foi o Deus Espírito, mas o Deus Espírito estava dentro do Cristo, do homem Jesus. E é por isso que ele diz: derramarei o espírito de graça e de súplica. Então ele vai derramar esse espírito de graça, o Espírito Santo, vai dar o entendimento para eles. E eles vão entender o que é, quem realmente é Cristo. Então aqui diz: olharão para mim, eles vão olhar para Deus, a quem traspassaram, olharão para mim, eles vão olhar para Cristo, Deus homem e o Deus Espírito dentro dele.
a quem traspassaram, e chorarão por ele, chorarão por Cristo, homem, como quem chora pelo Filho único, chorarão amargamente por ele, por Cristo, homem, como se chora amargamente pelo primogênito. Então aí eles vão se tornar espirituais, porque eles vão voltar para Deus, vão ser religados a Deus, assim como a casa de Israel foi ligada a Deus. No sonho de José, as 12 estrelas representam as 12 tribos de Israel, representam os 12 filhos de Jacó e a totalidade da Israel terrena. A mulher do Apocalipse 12:1 representa a parte espiritual de Israel, né? A mulher que está vestida de sol. Já a lua, né? Que a mulher está com os pés nela, a lua, tanto de Gênesis 37, do 9 ao 10, e do Apocalipse 11:1 representa a parte terrena de Israel. Então, no Apocalipse, a mulher vestida do sol está com os pés sobre a lua. Então, diz assim: e viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés. Então, essa lua representa a casa de Judá. Então, representa a parte terrena de Israel. Lia era a filha mais velha de Labão, que também representava a parte terrena de Israel. Então, Lia, como filha mais velha de Labão, representava a parte terrena de Israel. Presta atenção à revelação. Então, Lia representa a nossa parte, o nosso corpo, a nossa parte terrena. Então, Raquel representava a parte espiritual, mas preste atenção à mudança que houve. Então, Lia, filha mais velha de Labão, que também representava a parte terrena de Israel, mas como em Mateus 20:16 nos diz que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, e em 1 Coríntios 15:45-47 nos diz que primeiro veio o homem Adão e depois veio o segundo Adão, que é Cristo. Logo, Lia, que representa as 10 tribos de Israel, que representa a parte terrena de Israel, e que representando a parte terrena de Israel, veio primeiro, ou melhor, se casou primeiro com Jacó, mesmo Jacó não lhe desejando, nem lhe querendo, mas que seria necessário, pois primeiro veio o homem terreno e depois o homem espiritual, que é o segundo Adão. Por isso, Lia teria que vir primeiro, depois Raquel. Então, Labão, ele prometeu Raquel para Jacó, mas na noite da núpcia de Raquel, Labão trocou as filhas. Então, Jacó não queria Lia. Lia representa a nossa parte terrena, representa o nosso corpo. Raquel representa a nossa parte espiritual, representa o nosso espírito e a nossa alma. Jacó não queria a parte terrena, não queria Lia, queria Raquel. Mas neste mundo de matéria, primeiro vem a matéria, depois vem o espiritual. No mundo espiritual, Raquel era para vir primeiro a Cristo, pois ela representava a parte espiritual de Israel e Lia representava a parte terrena. Só que nós estamos em um mundo de matéria, um mundo terreno. E no mundo de matéria, primeiro vem a parte material. Então, preste atenção.
Em João 1,10 nos diz que Cristo veio em primeiro lugar para Judá. Ele veio para o que era os seus, e os seus não o receberam. Então Jesus veio primeiro para a casa de Judá, mas eles não receberam, eles rejeitaram, eles não quiseram. Então Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Então, nos diz que Cristo veio em primeiro lugar para Judá, que representa Raquel, mas eles não receberam o seu Jacó espiritual, não receberam o seu Messias prometido e desejado por eles. A casa de Judá, que representava Raquel, estava querendo um Jacó que lhe desse as coisas materiais e não as coisas espirituais. Então, este Judá, eles rejeitaram Cristo, porque Cristo não veio prometendo a terra, não veio prometendo o governo da terra para eles. Eles rejeitaram, porque eles queriam o Jacó, que lhe desse o governo da terra. Ali, como era a parte terrena, foi atrás dos deuses terrenos, os deuses dos gentios, e ela morreu espiritualmente. Então, a Lia, que é a casa de Israel, lá na divisão da nação de Israel, depois que Salomão morreu, houve a divisão. Lia, representando a casa de Israel, passou a adorar ídolos e morreu espiritualmente, abandonou completamente a Deus e deixou de ser povo de Deus, se tornou gentio. Já tenho falado muito sobre isso. Então ela morreu espiritualmente, ela se afastou totalmente de Deus. Então a casa de Israel se afastou totalmente do seu esposo. Quando Lia, que representava a parte terrena da nação de Israel, foi atrás de outros deuses, abandonando o seu esposo Jacó, que é Jesus Cristo, ela morreu espiritualmente. Ela deixou de existir para o Pai eterno, e somente a casa de Judá era considerada povo de Deus. A casa de Israel deixou de ser povo de Deus, pois estava morta nos seus pecados. Então, quando Jesus veio, primeira vez a este mundo, a casa de Israel não era considerada mais povo de Deus. Por isso os judeus odiavam os samaritanos e os samaritanos odiavam os judeus. Eles eram da mesma família. Mas os samaritanos, que são as 10 tribos de Israel, haviam se misturado com os gentios e eles se tornaram gentios, e os judeus não os consideravam mais povo de Deus, porque era mestiço, né? Se misturaram com outras nações. Mas como os judeus rejeitaram o seu Messias, o seu Cristo, o Jacó espiritual vem a este mundo e para o seu povo Israel, para as suas duas esposas, Lia e Raquel. Então, quando Jesus veio, ele veio primeiro para a casa de Judá, mas eles rejeitaram. Como eles rejeitaram, então Lia estava espiritualmente morta. Raquel não recebeu seu esposo, seu Jacó espiritual. Você lê isso em João 1,10. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, como Raquel, que é a casa de Judá, não quis o seu Messias, então os gentios se tornaram, ou melhor, tiveram a oportunidade de ter esse Jacó espiritual também. Como ali a parte terrena já havia morrido espiritualmente, então o seu esposo Jacó foi até a Lia
para lhe ressuscitar, ou melhor, para lhe dar a oportunidade de nascer de novo. Que privilégio! Não mais da carne e do sangue de Abraão, mas da fé de Abraão. Então agora Jesus, o seu Messias, foi até a casa de Israel. E você pode ver isso em João capítulo 4. Então, quando Jesus vai conversar com aquela mulher samaritana, a mulher samaritana ali representa a casa de Israel. Os samaritanos representam Israel. Aquela mulher representa Israel. Israel que estava na idolatria. Os esposos que aquela mulher fala que teve, que Jesus disse que ela já tinha tido 5 e o que ela tinha agora não era dela, ali estava falando dos deuses que eles adoravam. E Jesus foi até lá e se revelou como sendo o Messias, o profeta que Moisés profetizou que viria e que os samaritanos também esperavam, porque eles, quando Moisés profetizou isso, a nação estava unida no deserto. Então, e eles estavam aguardando. E quando Jesus se revelou como sendo o Messias, eles creram e receberam. Então, em João 3:5, Jesus diz: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O reino de Deus é um reino espiritual. Não é um reino terreno. O reino terreno é o reino em que a Raquel, é que a casa de Judá está. É o reino deste mundo. Mas Jesus diz que deste mundo ele não é. O reino dele não é deste mundo. O reino de Cristo é espiritual. E a Israel espiritual é a casa de Israel. Em Ezequiel 37, do 11 ao 14, nos diz assim em relação à casa de Israel, que ela estava morta. Então vamos para cá, para a gente entender isso direitinho. E os versos do 11 em diante. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós mesmos estamos cortados. Então aqui a parábola, ou melhor, o vale dos ossos secos. Esses ossos secos, esse vale dos ossos secos, não é falando desse Israel de hoje. Esse Israel de hoje é Judá, aqui está falando da casa de Israel. E aqui está falando do ressuscitamento de Israel. Quando Jesus veio, lá no capítulo 4 de João. E aqui eles dizem, então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, toda a casa de Israel. Presta atenção, não toda a casa de Judá, mas a casa de Israel. Os samaritanos estavam mortos, os ossos deles estavam secos, porque eles tinham abandonado a Deus. E aqui diz, são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados, estavam cortados do povo de Deus. Eles não eram considerados mais povo de Deus, porque abandonaram Deus. Estavam na idolatria. Portanto, profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei os vossos sepulcros, e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. Eu vou tirar vocês da sepultura, vocês estão mortos. Então, o que foi que Jesus fez? Jesus veio para ajudar a parte espiritual de Israel. Eles que eram responsáveis pela Torá, pelas leis, pela palavra. Mas eles não quiseram Jesus.
Então Jesus foi até Samaria para ressuscitar e cumprir esta profecia de Ezequiel 37, que é sobre os vales dos ossos secos, que é sobre Samaria morta nos seus delitos e pecados e na idolatria. E ele veio trazer ela à vida. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abri os vossos sepulcros e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e fiz, diz o Senhor. Então, quem recebeu dentro de si o Espírito de Deus foi a igreja, a Samaria, a casa de Israel. Os judeus não têm o Espírito de Deus, o Espírito Santo dentro de si, pois eles não creem em Jesus. E só tem o Espírito Santo quem crê e recebe Jesus como seu Salvador. Jesus foi até Samaria para aquela que seria a última, que seria a restaurada. Então, a casa de Israel era para ser restaurada por último. Primeiro seria Judá, que era amada de Deus, que é amada de Cristo, que é a parte espiritual. Mas eles rejeitaram. Então, Jesus foi para a parte que estava morta, para a parte da matéria, do corpo, que representava o corpo do homem, do ser humano, mas também o corpo, a parte terrena da nação de Israel. E ele foi para lá, primeiro para Samaria, que representa a Lia, que representa a parte terrena de Israel e que representa a nossa parte terrena também. Então, para restaurar, né, espiritualmente, se tornasse a primeira a ser restaurada. Então, que a casa de Israel fosse a primeira a ser restaurada espiritualmente e conciliada, redimida espiritualmente, já que Judá, que representava Raquel, não recebeu seu esposo, então o seu esposo foi para a sua irmã, a sua parte terrena, que já estava morta e precisava de ressuscitar para novamente se casar com o seu Jacó, não mais o Jacó terreno, e sim o Jacó espiritual. Em Lucas 15, do 31 ao 32, também nos fala deste assunto. Lucas 15, do 31 ao 32, nos diz assim, parábola do filho pródigo. Então diz assim, e ele lhe disse, filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e achou-se. Então aqui essa parábola está falando da casa de Israel, que é o filho pródigo, que recebeu a sua herança, foi embora da presença do pai, que foi o que os samaritanos fizeram, abandonaram o seu Deus, foram para o chiqueiro, comer lama, comer tudo que não presta, porque eles estavam na idolatria, na feitiçaria, em tudo que não presta, morreram espiritualmente, estavam mortos. Por isso aqui o pai dessa parábola diz, porque este teu irmão estava morto. Lá o vale dos ossos secos diz, lá Deus disse que ia ressuscitar, tirar dos sepulcros, estava morto. Então ele diz
Estava morto e reviveu, recebeu o Espírito de Deus, nasceram espiritualmente. Tinha se perdido e achou-se. Aí você pode ler todo o Ezequiel 37, do 10 ao 14, não. Você pode ler lá o vale, o texto lá que fala do vale dos ossos secos, você pode ler tudo. Então, em João 3:5, fala do novo nascimento. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar espiritualmente no reino de Deus. Só entra espiritualmente no reino de Deus quem nasce da água e do Espírito. E a água representa a palavra de Deus encarnada, que é Jesus, que é Cristo. E o Espírito é o Espírito Santo, porque quem nasce de Cristo tem o Espírito Santo dentro de si. Mas a casa de Judá rejeitou. Então, em João 4:4, João diz que seria necessário Cristo passar por Samaria. Ou melhor, seria necessário que o Jacó espiritual fosse até a Lia terrena, que é o reino de Israel, ou a casa de Israel, que estava morta, para que lhe ressuscitasse, lhe trouxesse primeiro, já que a casa de Judá não quis vir primeiro, então a casa de Israel veio para ela e para que primeiro ele se casasse com ela. Então, Lia, a casa de Israel, foi a primeira que Jesus, o Deus eterno, se casou espiritualmente. Já que a mulher amada, que era a casa de Judá, que representava Raquel, a parte espiritual da nação de Israel, rejeitou o seu Jacó espiritual por uma farsa, não é? Por um falso Jacó, um falso Cristo. Aí você vai ler isso em 2 Tessalonicenses 2:4. O falso Cristo, o anticristo. Ele vai governar lá de Israel. Ele vai entrar no templo e vai dizer que é o próprio Deus. Israel vai aceitar esse falso Cristo, porque ele rejeitou o verdadeiro Cristo. Em João 4, do 39 ao 42, a Lia, ou casa de Israel, recebe o seu Jacó espiritual, abandonando os seus amantes espirituais, que eram os seus deuses, e volta para o seu primeiro marido. Em Mateus 25:10, aqui é sobre a parábola das 10 virgens. Em Mateus 25:10, ela irá ao encontro do seu esposo para o casamento. Então, aqui é o arrebatamento, né? Então, as 5 virgens prudentes irão ao encontro do esposo, mas as 5 virgens loucas, que é a casa de Judá, não irão. Já a Raquel, o seu Jacó não desistirá dela. Então, Deus, Jesus, Cristo, não desistirá desta casa de Judá. Ele não desiste, ele está lá. Só que os judeus não valorizam Cristo, eles desprezam Cristo. Mesmo assim, Deus está lá, ele não desistirá do remanescente que está lá. E ele vai lutar até o fim. E em Zacarias 12:10, lá, nessa passagem, Deus vai derramar o Espírito de graça e o remanescente vai entender, vai ter o entendimento da palavra e vai se voltar para o Cristo, o Messias,
o profeta que Moisés profetizou, e eles vão chorar amargamente. Então, vai ser no Apocalipse 14, do 14 ao 16, onde Jesus vai fazer a colheita deste remanescente de Judá. Lia representa a primeira parte do ser humano, que no Éden foi criado por Deus, parte que já veio de outra criatura de Deus. Então, a primeira parte que Deus criou foi o corpo do homem. Na verdade, foi a primeira e a única parte que Deus criou do homem. E essa parte, o nosso corpo, veio da terra, do pó da terra. Então, essa parte foi criada por Deus. Parte que no mundo espiritual é desprezada, mas foi a primeira parte e única parte do ser humano que foi criada por Deus. Por isso o Jacó espiritual não quis como ela era. Ela teve que morrer para que fosse ressuscitada ou feita novamente. Só que agora espiritualmente. Então a nossa parte terrena, ela tem que desaparecer, ela tem que morrer para poder Deus ressuscitá-la em um novo corpo, um corpo espiritual. E você vai ler isso em 1 Coríntios 15, do 52 ao 54, e 1 Tessalonicenses 4, 17. Então, aí a transformação do nosso corpo terreno em um corpo espiritual. E foi isso que Deus fez com a parte terrena da nação de Israel, que era Lia. Ele transformou ela em uma parte espiritual, que é a Israel espiritual, porque esta Israel espiritual, que é os samaritanos, casa de Israel, eles creram que Jesus era o seu Messias, o profeta que Moisés profetizou. E eles receberam, mas a casa de Jacó, ou a casa de Judá, não recebeu até hoje. Deus ama a segunda parte do ser humano, que é a parte espiritual, pois esta parte veio dele, Deus. O espírito e a alma do ser humano veio do próprio Deus. Gênesis 2:7. E Deus soprou nas narinas do homem o fôlego de vida. Esta parte não foi criada, ela veio do próprio Deus, ela era parte de Deus. Em Eclesiastes, vamos ver o que é que diz lá em Eclesiastes. Eclesiastes 12:7. Salomão nos diz o seguinte. Eclesiastes 12:7 diz assim: e o pó volte à terra como o era. Então, o pó aqui é o nosso corpo. Quando a gente morre fisicamente, o nosso corpo vai voltar para a terra, vai voltar a ser terra. É isso que Salomão está dizendo aqui. E o pó volte à terra como o era. Então, era pó, agora vai voltar a ser pó. E o espírito volte a Deus que o deu. Então, foi Deus quem deu a nossa parte espiritual. Por isso, Deus ama a parte espiritual de Israel, da nação de Israel. A parte espiritual era representada pela segunda esposa de Jacó, Raquel. A primeira parte de Israel, representada pelo nosso corpo, então era representada por Lia, a primeira parte de Israel, da nação de Israel. Mas essa primeira parte era para ser restaurada em segundo lugar, mas ela foi restaurada em primeiro lugar. Foi a primeira que voltou para Deus. Foi a primeira que se tornou espiritual. Então, a parte que representa a parte espiritual da nação de Israel vai ser restaurada por última. Mesmo porque primeiro vem o que é terreno. Nesta terra, primeiro vem o terreno. Primeiro veio o Adão terreno, depois o Adão espiritual.
Então, primeiro veio a Lia, que representava a parte terrena da nação de Israel. Depois foi que veio a Raquel. Então, primeiro foi restaurada a Lia, a casa de Israel. Depois vai ser restaurada a casa de Judá. Então, Eclesiastes 12:7. Raquel, como a parte espiritual da nação, representa a parte que veio de Deus e, por isso, é a parte mais amada de Deus. E Deus não desistirá dela. Então, esse Israel que hoje está em guerra é a parte que Deus mais ama. E Ele não vai deixá-la ser destruída. Satanás não tem permissão para a destruir. No Éden, era a parte espiritual de Adão, né? Então, lá no Éden, a parte espiritual de Adão, que se comunicava com o Pai Eterno. Então, a parte espiritual de Adão era quem se comunicava com o Pai Eterno do jeito de nós. É a nossa parte espiritual, é o nosso espírito e a nossa alma, quem se comunica com o Pai Eterno. Deus deu ao ser humano duas partes espiritual. Primeira parte chamada espírito, parte espiritual que se comunica com o Pai Eterno e que traz vida para todo o resto do ser humano. Segunda parte espiritual chamada alma. A alma é a parte espiritual do homem ou do ser humano que se comunica com o espírito humano, que se comunica tanto com o espírito humano como com o corpo humano, a parte terrena do homem. Então, a nossa alma, ela se comunica com o nosso espírito e com o nosso corpo. Então, o nosso espírito se comunica com o Espírito de Deus. E a nossa alma se comunica com o nosso espírito em relação às coisas espirituais. E traz para o nosso corpo, para o nosso entendimento, para a nossa mente. A alma também é a parte que dá vida ao corpo humano. Então, quando a alma for tirada do nosso corpo morre. A alma é também chamada de mente, já o espírito de coração. Então, a alma é chamada de mente. A alma é chamada de mente, mas o espírito é chamado de coração. Toda vez que a Bíblia falar de coração, está falando do espírito. O ser humano, no Éden, servia ao Pai Eterno, primeiro no seu espírito, depois em sua alma, depois em seu corpo. Então, no Éden, não neste mundo de matéria que nós vivemos, mas no Éden, antes do homem pecar, o homem servia a Deus primeiro no seu espírito, depois na sua alma e depois no seu corpo. Neste mundo de matéria, primeiro vem a carne, o corpo, depois a alma, depois o espírito. Mas aqueles que já estão espiritualmente em Cristo, deve ser como no Éden. Primeiro, o seu relacionamento espiritual com Deus. Logo, o seu espírito e sua alma relacionado com Deus e o seu corpo vem em seguida. Depois do pecado, o espírito do homem, do ser humano, morreu. Ou melhor, o espírito do homem perdeu a comunhão com o Pai Eterno. A alma foi contaminada por uma outra palavra contrária à palavra de Deus. Foi a palavra da mentira, né? Palavra da serpente, palavra do engano. Em Gênesis 2, do 16 ao 17, Deus dá uma ordem para o homem não comer o fruto do conhecimento do bem e do mal. Em Gênesis 3, do 2 ao 3, a mulher está conversando com a serpente, aí vai cair na mentira, no engano e vai morrer. Isso nós vimos no estudo passado. Agora o homem, com o espírito morto, sem se relacionar com o Pai Eterno,
a alma contaminada com a palavra da serpente e com o corpo fazendo o que a alma manda ou mandava ele fazer, o ser humano estava condenado ao inferno, ao lago de fogo. Então Deus criou outras leis para alcançar para si a humanidade. Então Deus, ele não aboliu e nem abole as leis que ele faz, mas ele cria outras leis para alcançar os seus objetivos. Então Deus criou outras leis. Em Gênesis 3,15, ele promete dar para a mulher Israel um descendente que destruiria a cabeça da serpente. Esta mulher é representada por Judá. Então, quando Jesus nasceu, Jesus não nasceu da casa de Israel. Jesus nasceu da casa de Judá. Então, essa mulher era a casa de Judá, que representava Raquel, a parte de Israel que se manteve firme e ensinava as leis de Deus e cumpria os seus sacrifícios para obter o perdão dos pecados que nós chamamos de obras da lei, né? Mas como eles não receberam o seu Messias quando ele foi até eles, então eles perderam o lugar de serem os primeiros a serem redimidos e deram para a sua parte terrena, representada por Lia, esta oportunidade de ser a primeira parte de Israel a voltar a ter comunhão com o seu Deus. Somente na segunda vinda de Cristo para esta terra é que o remanescente de Judá receberá o seu esposo. Então, eles vão, na grande tribulação, vão reconhecer Jesus como seu esposo, mas só irão ter Jesus como esposo na segunda vinda de Jesus. Quando Jesus vier para essa terra, governar essa terra, então os judeus vão receber Cristo como seu esposo, mas a igreja já vem com Cristo, né? Porque nós vamos ao encontro dele nos ares. Então, a profecia de Oséias 1, do 10 ao 11, e outras profecias se cumprirão, pois a casa de Israel, que é a igreja, e a casa de Judá, que é este Israel de hoje, se unirão novamente e serão uma só nação, e a casa de Israel governará com Cristo estas nações. Então vamos ver o que diz lá em Oséias. Oséias, capítulo 1. Oséias, capítulo 1, diz assim. Oséias 1:10. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode medir-se, nem contar-se. E acontecerá que, no lugar onde se lhes dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. E os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça e subirão a da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Então aqui está falando da união das duas casas de Israel sobre o comando de Jesus, sobre o governo de Cristo nessa terra. A casa de Israel vai ficar responsável de governar a terra com Jesus, todas as nações. Então você vai ler isso no Apocalipse 12:5, que eu já dei o estudo sobre isso. É o Apocalipse 2, 26 ao 27, e Lucas 22, do 29 ao 30. Deixa eu ler bem aqui Lucas rapidinho. Eu estou encerrando, mas eu vou ler bem aqui
esse versículo, Lucas 22, do 29 ao 30, nos diz assim: E eu vos ordeno o reino, como meu Pai mo ordenou, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vós assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Então aqui Jesus está falando do governo da igreja. E a igreja também vai julgar a casa de Judá. E quando é que vai acontecer este julgamento? Quando Jesus voltar para governar este mundo. No Apocalipse, capítulo 20, do 4 em diante. Você vai ver isto. Então, já a casa de Judá será responsável pela parte religiosa, como ela sempre foi. Então, a casa de Judá, você vai ler no Apocalipse 20, do 4 ao 6, eles vão ficar responsáveis de levar o povo a adorarem a Cristo. Então, essa é a história da mulher vestida do sol, que é a igreja, e da mulher que está embaixo dos pés da mulher que está vestida de sol, que é a casa de Judá. E as duas juntas se tornam a nação de Israel, que hoje estão separadas, e a nação deste Israel de hoje, que é a casa de Judá, odeia a casa de Israel, mas que vai se tornar uma só no governo de Cristo. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude no entendimento da sua palavra, né? E que possamos a cada dia ficar mais firme. A igreja de Cristo foi privilegiada por voltar primeiro para o seu Deus. E nós estamos aqui nesta terra lutando, porque nós amamos o nosso Messias, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso esposo. E em breve iremos conhecer Ele. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, por esta revelação maravilhosa. Que teu povo firme cada vez mais a sua fé no Senhor e se prepare para o que está vindo, que não vai ser fácil. Abençoa cada um que ouviu essa mensagem, entendeu. Que se preparem, porque a hora do arrebatamento está perto. E obrigado por tudo no nome de Jesus. Mande essa live para frente. Dê o seu bonzinho, dê o seu like. Se inscreva no meu canal, compartilhe, comente. E ajude a propagar a palavra de Cristo. Você fazendo isso, você está evangelizando. E até o próximo estudo.